Olá, bem-vindo. Estamos iniciando mais uma edição do TV Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Taubaté. E agora você nos acompanha através do canal 4 da NET, também no nosso site camarataubaté.sp.gov.br. O Brasil atravessa uma crise econômica e também política. Alta do dólar, alta dos juros, alta da cesta básica, taxa de desemprego também alta. E nós temos o prazer de receber, para conversarmos um pouco sobre essa situação que o país atravessa, a professora mestre do Departamento de Economia, Contabilidade e Administração da Universidade de Taubaté, professora Romária Silva. E ela vai nos contar esse ajuste fiscal. Quem vai pagar a conta? O governo ou é um filme antigo em que a população aperta os seus cintos? E também para você que está na dúvida se o seu emprego vale a pena, aí sim seria uma opção, o empreendedorismo. Ou você que perdeu o emprego e tem a necessidade de empreender, de fazer alguma coisa para ter o sustento da sua família. Prazer recebê-la aqui, professora. Obrigada, Miguel. Prazer é todo meu. Existem épocas de se empreender por vocação e também por necessidade. A necessidade, sim. E essa taxa de desemprego crescendo no país e trazendo um pouco para a nossa realidade, professora, da nossa região. O que a pessoa tem que pensar primeiro para poder buscar o empreendedorismo como uma solução para os seus problemas financeiros? O empreendedorismo, ele nasce de duas vertentes. Ou realmente uma oportunidade, ou ele nasce de um problema, que seria a questão da necessidade. Quando ele nasce de uma problemática, geralmente é quando o colaborador, o funcionário, se desemprega e recebe uma rescisão contratual e com esse dinheiro ele empenha na abertura de um novo negócio. E quando ele nasce de uma oportunidade propriamente dita, é quando aquele empreendedor ele já é exímio, ele já tem aquela característica própria, aquela roupagem de empreendedor nato, e aí ele empreende de diversas formas. Seja uma oportunidade oriunda de uma dificuldade, ou seja uma oportunidade a título de lazer. Até mesmo porque ele busca um empreendedorismo, uma forma de lazer, de ganhar dinheiro, de ser o seu próprio chefe. Agora, muitos recebem a indenização, isso a gente acompanha casos e casos. Perde emprego, recebe uma indenização ou entra no PDV, né, que é a demissão voluntária. Pega o dinheiro e sem conhecimento, sem estudo, sem preparo, sem pesquisa, monta o negócio. A vida útil dessa empresa, dessa microempresa, está fadada a ser curta, né, professor? Infelizmente. Infelizmente, aí vem engordando uma taxa super expressiva que nós temos, que conforme o Sebrae, ela é muito agressiva, uma taxa bem ascendente até os 2 anos de abertura de empresa, e muitas não conseguem nem chegar à idade de empresas gazelas, que são a idade de 10 anos, morrem até a faixa de 5 anos, que seria considerada uma idade de infância, mas muito provavelmente por falta de planejamento, de conhecimento do mercado que o empreendedor pretende atingir. Muitas vezes é um momento de desespero, porque entrou em PDV ou ainda perdeu o emprego e acha que tem que investir esse dinheiro de alguma forma. Então, o correto seria ter conhecimento ou ainda buscar empreender em realmente uma atividade que seja remunerada, mas que o empreendedor sinta prazer, sinta paixão do que vai desenvolver. Agora, isso vai muito da cultura. Eu estou falando já de quem está acima dos 40 anos. É uma cultura negativa que tem aqui no Brasil e no mundo ocidental até, de que 40 anos a pessoa já é considerado, 50 anos, já é considerado velha para qualquer tipo de atividade, sendo que na cultura oriental são considerados sábios, né? Tem a sabedoria. E isso força essa pessoa, essa mulher, esse homem, esse chefe de família, a buscar um negócio. E aí é simplesmente uma porta que se abre, né? E ali está constituído na concepção dele um negócio. É cultural isso também, né, professor? É uma questão cultural, mas é uma questão que a roupagem do brasileiro está mudando, né? Aquela personalidade de ficar na mesmice. Porque o empreendedorismo a gente visualiza exclusivamente como uma oportunidade de negócio, mas o empreendedorismo ele é uma característica do indivíduo. Né? Então, geralmente o empreendedor, quando ele se depara com uma situação de dificuldade, ele cria um subsídio, uma alternativa para se sobressair dessa situação que ele se encontra. E essa questão de idade, ô Miguel, é bem relativa, porque a gente tem taxas expressivas de
pós 40, pós 50. Essa taxa sobe de forma expressiva também quando a gente fala de mulher, a mulher empreendedora, né? E aquele empreendedorismo doméstico que começa com um bolo, um doce, que faz o que gosta e começa a ganhar mercado. E muitos esposos também acompanham o empreendedorismo da mulher. Vai na carona, até na habilidade da esposa. Exatamente, né? Na habilidade da esposa. Então, ele é um setor ascendente. A gente tem ouvido falar muito de empreendedorismo no Brasil e espera-se que o empreendedor não simplesmente busque empreender por uma necessidade, e sim por amor a ter um negócio, a gerar empregos, a gerar empregabilidade, a ter uma participação efetiva de mercado. Mas hoje existe, por exemplo, professor, algum grau de instrução sobre aptidão vocacional? Existe isso muito para quem está fazendo pré-vestibular, né? Mas e para a pessoa que pensa em empreender, mas ainda não sabe exatamente a vocação dela? A vocação dela, se é para serviço, se é para o comércio. Existe algum tipo de instrução sobre isso no mercado? Algum órgão que propicie isso para a pessoa pretendente a empreendedorismo? Olha, Miguel, dentro das universidades a gente já tem agora o curso de empreendedorismo, né, como disciplina. Outrora nós não tínhamos, hoje a gente já tem. Seria um fator relevante. Porém, esse fator relevante é para a moçada que está entrando na universidade. Esses empreendedores que você citou, a faixa etária de 40, 50 anos, eles já não têm tanto acesso à universidade, ou já estudaram há algum tempo atrás, ou não estudaram ainda um curso superior. A gente tem a instituição, a SEBRAE. A gente tem em Tremembé, por exemplo, o Poupa Tempo do Empreendedor, que dá todas as informações. E lá no Poupa Tempo do Empreendedor, a gente tem mini cursos. Cursos rápidos, certo, que vai te direcionar. Só que quando o empreendedor ele busca realmente a ação de empreender, ele já tem em mente alguma coisa. Né? O que vai acontecer com o SEBRAE é dar um norte, um horizonte para que aquele empreendedor venha minimizar os impactos na gestão. Agora, recentemente, o ministro Guilherme Fifi Domingos estava comemorando a aprovação de uma lei que facilita, por exemplo, abertura e fechamento de micro e pequenas empresas. E também abrindo novas adesões ao Simples, né? Que é uma tributação mais simples, como o próprio nome diz. O que a senhora achou dessa lei? Beneficia os novos empreendedores e aqueles que já estão no mercado também podem fazer a sua inclusão. Mas eu estava lendo uma coisa, professor, até para te dar subsídio, de que é preciso analisar com lupa essa questão de achar que vai pagar menos tributo, né? Exatamente. Assim, quando a gente fala do MEI, né, que é o microempreendedor individual, existe uma facilidade, né? Então, a gente tem bastante canais abertos e acessíveis para o empreendedor, porque a intenção do governo é formalizar o maior número possível de microempreendedores. Então, hoje o microempreendedor, ele já consegue abrir o seu CNPJ, ter a sua empresa aberta, funcionando legalmente, pelo site. Sim. Então, pelo site já consegue, as taxas são fixas, né? Então ele já consegue, inclusive, emitir o carnê do ano inteiro dos tributos, aquele valor de faturamento máximo até R$60 mil, entra também como opção no Simples Nacional. Posterior a isso, ele também tem como buscar formas de informação e subsídio para que ele não caia nessa questão de ser mais um de fracasso, somar a estatística de fracasso, devido à carga tributária, que nós somos o 4º maior país do mundo em carga tributária, né? Mais alta, né? Uma das mais altas. E isso também é um fator super relevante a respeito de mortalidade das empresas, a questão da alta taxa tributária. A senhora estava dizendo que a vida útil de uma empresa, geralmente, de uma microempresa, é de 2 a 3 anos ou 5 anos? Eu não entendi direito. Não, é assim. A gente tem a questão de uma taxa de mortalidade muito alta ainda no Brasil. Né? Então, deve-se primeiro à falta de fluxo de caixa. Depois, a gente visualiza a questão do planejamento. Em terceiro lugar, se atribui a carga tributária. Até 5 anos, a taxa é bem expressiva, que é considerada que empresas que não entraram ainda na taxa de infância, na idade de infância. Posterior a isso, é considerada uma empresa gazela, que chega até 10 anos. Mas muitas não conseguem chegar até lá. Atribui-se, além do planejamento, o fluxo de caixa, a alta carga tributária, mas também, principalmente, ao empreendedor que não busca informações pertinentes ao negócio que está gerindo, né? Que ele está gerindo, não busca informações. Acha que simplesmente monta um negócio e ele vai
se gerindo sozinho, e não é uma gestão como outra qualquer. É um estudo constante também, né? Aperfeiçoamento, cursos, exatamente, capacitação dos seus funcionários. Com certeza. Isso é o tipo de investimento necessário. Né? É um ciclo virtuoso, ele não tem início, ele tem início e não tem fim, e requer uma manutenção árdua, uma manutenção diária. Eu costumo dizer o seguinte, que o empreendedor ele tem horário para entrar na empresa, mas não tem horário para sair. E quando ele vai embora, ele acaba levando todo o serviço da empresa para casa, independente de ser comércio, uma mini indústria ou uma própria esteticista, né? Independente do ramo escolhido. E hoje cresceu muito, até porque foi implantado também há poucos anos, a empresa individual. Isso tira muita gente da informalidade, fomenta a previdência social. Foi uma boa saída essa, né? Uma boa solução do governo. Foi uma boa solução do governo e ajuda bastante o empreendedor, porque muitos empreendedores começam pequenininhos, são embriões e muitas vezes também não acreditam na possibilidade de crescimento e isso se prova ao andar dos meses. O empreendedor consegue uma participação de mercado, aí vem a necessidade de ter um CNPJ para fazer uma compra melhor de um distribuidor e não de um varejista, às vezes, inclusive, de uma fábrica, ter um poder de barganha melhor, né? Investir dentro da empresa em tecnologia, em treinamento, tudo isso. Então, a questão de ter-se a formalização hoje é primordial dentro de uma empresa. E quem ficou feliz há 2, 3 anos atrás com a desoneração das indústrias, das empresas, promovida por esse mesmo governo que está aí, do governo da Dilma, e muita gente adorou essa ideia. O novo chefe da equipe econômica, o ministro Joaquim Levy, disse que a desoneração foi uma brincadeira cara. Então, com o fim da desoneração, empresas que pagavam de 1 e 2% do faturamento bruto passa a pagar agora 2,5% e 4,5%. É a opinião do ministro Joaquim Levy. Vamos ao intervalo, voltamos na sequência falando de investimento, empreendedorismo com a professora mestre Romária Silva aqui no TV Câmara Entrevista. Até já.